Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo sempre notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. Você sabia que uma única picada de mosquito pode levar a uma doença muito grave? Pois é, hoje eu quero falar com vocês não sobre a dengue, mas sobre a febre amarela. Pois é, a febre amarela é uma dessas doenças, né? E a febre amarela, que é uma doença que já existe há muito tempo, ela aparentemente parecia que estava controlada desde 1942, nós não tínhamos muito ouvido falar na febre amarela a nível urbano, e agora a gente tem tido algumas notícias de um ou outro caso em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, o que tem preocupado muito as autoridades sanitárias, mesmo porque já tivemos notícias de alguns casos de óbito em função disso. Então é bom a gente conversar um pouquinho a respeito, você não acha? Pois é, a febre amarela é uma doença viral causada por um vírus muito semelhante ou da família do vírus que causa a dengue e causa a zika. Também é transmitida aí por o mosquito, e ele é mais comum na área rural, e o mosquito da área rural é um mosquito que habita basicamente as copas das árvores. E aí o que acontece? Muitas vezes, pela derrubada das árvores, esses mosquitos vão para a terra, a superfície da terra, e aí eventualmente pode picar aí um ser humano. E nas copas das árvores, muitas vezes é o macaco que sobe até lá, e aí ele é picado, e o macaco também pode ser acometido aí da febre amarela. Já no meio urbano, a febre amarela é causada por um outro tipo de mosquito, que é o mesmo da dengue, que é o Aedes aegypti. E assim o controle do Aedes aegypti faz com que nós tenhamos um controle não só da dengue, mas também um controle da febre amarela. E quais são aí os principais sintomas? A febre amarela, a partir do momento que a pessoa é picada pelo mosquito infectado, então ela pode ter, depois de 3 a 6 dias, pode ter aí febre muito forte, abrupta, com dores no corpo todo, dor de cabeça intensa, náuseas, e basicamente de 70% a 75%, até um pouco mais, essas sintomatologias todas desaparecem praticamente em alguns dias, não havendo necessidade de maiores tratamentos, além de sintomáticos dessas febres, dores e indisposição. Agora, uma pequena parcela aí, em torno de 20-25% tal dos casos, pode evoluir para uma fase um pouco mais grave, aliás, bem mais grave. E aí nós podemos ter aí um comprometimento renal e um comprometimento hepático do fígado, fazendo com que a pessoa tenha um dos sinais clássicos, que é a chamada icterícia. A pessoa fica toda amarelada, as mucosas ficam amareladas, os olhos, a pele, e daí inclusive o nome de febre amarela, justamente por essa coloração amarelada que ocorre.
E uma vez que tem uma insuficiência hepática, pode evoluir inclusive com alterações hemorrágicas e com piora do estado geral, e em alguns desses casos, 50% desses casos graves podem levar ao óbito. Então, é uma doença que é muito importante que se tenha aí um controle para não se chegar a esse quadro grave. E qual é o controle? O principal e o melhor controle com relação à febre amarela é ainda a vacinação. Só que essa vacinação ela é efetuada não na população de um modo geral, mas principalmente na população rural, né? Ou naquelas pessoas que vivem em ambiente rural, ou aquelas que viajam para as regiões rurais. Lembrando que a vacina ela tem um período para se tornar eficaz, que é em torno de 20, 25 dias. Então, se você está pretendendo fazer uma viagem para uma área rural, é importante que tome a vacina pelo menos aí uns 20 dias antes de ir para lá. Em geral, essa vacina ela te dá uma imunidade praticamente por toda a vida. Então, uma única vez que você tomou a vacina contra a febre amarela, você já está imunizado aí para o resto da vida. Então, é importante saber disso. Outro aspecto é que, além da vacina, quando você vai para uma área rural, é importante que você utilize bastante repelentes, né? E também, na medida do possível, roupas que cobrem praticamente o corpo todo. Isso faz com que você tenha uma diminuição, então, da chance de você ser picado. A febre amarela ainda é alguma coisa que a saúde pública precisa estar bastante atenta, principalmente no aparecimento desses novos casos aí, que fez com que aumentasse aí, tivesse um alerta aí por esses dias aí com relação a esses novos casos aí no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. E é importante que a gente veja o seguinte, o macaco, que eu disse que ele é um dos outros seres que podem eventualmente ter a febre amarela, eles não transmitem a febre amarela. Eles são vítimas tanto quanto o ser humano. E também o ser humano, assim como o macaco, que está infectado, que está doente, não tem a transmissão, não fazem a transmissão direta da doença. Ou seja, tem alguém aí infectado com a febre amarela, você pode ter contato com essa pessoa, pode estar próximo e tal, e você não vai pegar a febre amarela. Isso aí é alguma coisa que as pessoas precisam estar muito cientes, porque não é uma doença de transmissão direta, é através do mosquito. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde.